Bem, como eu falei, uma das principais matérias orgânicas, né, substâncias orgânicas presentes na célula é a proteína. A proteína, né, é um componente fundamental, não pode faltar, né, dos seres vivos. A proteína, ela é uma macromolécula. Por que ela é uma macromolécula? Ela é formada a partir da junção de aminoácidos. Então, nós podemos ter, né, um peptídeo, né, que vai formar a proteína com alguns aminoácidos, mas também podemos encontrar proteínas que têm mais de 100, né, aminoácidos interligados, certo? Bem, gente, por que que ela é tão importante? Por que a gente dá tanta ênfase? Porque a proteína, ela participa tanto da parte estrutural como funcional da célula. Então, na parte estrutural, ela vai estar relacionada à forma, porque ela vai estar presente na membrana plasmática, também ela vai estar presente ali na questão do citoesqueleto, então ela vai dar estrutura, consistência. Nós vamos encontrar também, né, como eu já falei, na membrana plasmática, então na formação dos órgãos, na questão, né, na determinação das características. Então, ela vai estar relacionada a tudo isso aí. E funcional também, porque ela vai ter algumas funções, principalmente quando nós falamos de enzimas, que é um tipo, né, especial de proteína. E as enzimas, elas vão participar das reações químicas. Bem, como eu falei, a proteína ela é formada por aminoácidos. E o que vem a ser o aminoácido, certo? O aminoácido ela é formado por essas três partes aqui, tá bom? Ela é uma molécula orgânica, certo? Ela também é formada por carbono, hidrogênio e oxigênio. A novidade aqui é a presença do nitrogênio, que vai caracterizar a questão aí do aminoácido. Bem, em alguns casos também nós vamos encontrar aminoácidos que estão ligados a enxofre. Gente, existem cerca de 20 tipos de aminoácidos. Esses aminoácidos, eles têm que ser adquiridos, a gente tem que ingerir esses aminoácidos para que ocorra a produção, né, da proteína dentro do nosso organismo. O que vai acontecer, né, o que eu já falei, esses 20 aminoácidos, eles vão dar origem, né, às mais de 200 mil proteínas diferentes que estão presentes em nosso corpo. Qual é a estrutura do aminoácido? É essa aqui. Ele é formado por uma parte chamada de amina, que é o NH2. Ele também tem a carboxila, né, que é o carbono ligado ao oxigênio e à hidroxila. Então, vamos ter essa parte aqui do meio. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter o carbono alfa, certo? Ligado ao carbono alfa, o hidrogênio, e ligado aqui, nós vamos ter um radical. Então, o que vai diferenciar um aminoácido do outro é a questão aqui, né, desse radical. Então, olha, recapitulando, qual é a estrutura do aminoácido? Carbono alfa, certo? O grupo amina, a carboxila, o hidrogênio e esse radical que vai variar de um aminoácido para o outro. Agora, eu vou apresentar para vocês, né, os 20 aminoácidos, né, que vão dar origem às proteínas. São eles, né? A valina, a leucina, o triptofano, a prolina, a isoleucina, a metionina, a fenilalanina, a alanina, a treonina, a glicina, asparagina, glutamina, cisteína, serina, tirosina, arginina, histidina, lisina, ácido glucâmico, né? E o ácido aspartico. Então, esses aminoácidos eles são muito importantes, né? Por exemplo, a fenilalanina provoca, né, doenças, né? A deficiência dela provoca algumas doenças relacionadas à questão da intolerância, em que as pessoas elas não conseguem, né, absorver ou não podem se alimentar, né, de certos alimentos, tá bom? Então, é também interessante que vocês deem uma lida, deem uma pesquisada sobre elas, porque elas também, viu, adoram a provinha do Enem. Bem, quando
os aminoácidos eles se unem para formar uma proteína, nós dissemos que ocorreu aí uma ligação peptídica, certo? Então a ligação peptídica é a ligação entre dois aminoácidos vizinhos, né, em moléculas de proteína, certo? Como eu já falei, quando ocorre a ligação peptídica, nós dizemos que houve aí uma síntese por desidratação, porque ocorre a perda aí de uma molécula de água. Então, a síntese de proteína, ela ocorre, né, através da desidratação. Bem, gente, como é que vai acontecer, né, a ligação peptídica? Sempre vai acontecer entre o grupo amina de um aminoácido e a carboxila, né, do outro aminoácido, tá bom? Então, a perda, né, da hidroxila e a perda do hidrogênio. A hidroxila com o hidrogênio vai formar uma molécula de água, né, o que vai caracterizar aí a questão da síntese por desidratação. Então, aqui, ó, nós temos um aminoácido e nós temos o outro, certo? A carboxila e o grupo amina. O que vai acontecer? O carbono vai perder a hidroxila, o nitrogênio vai perder o nitrogênio vai perder o hidrogênio e eles vão se ligar. O carbono vai se ligar ao nitrogênio. Então aqui nós temos a representação, olha, da ligação peptídica. Quando ocorre isso, nós dizemos que houve a formação aí de um peptídeo. Então, peptídeo é o produto, né, da ligação peptídica. Então, a molécula resultante da união, né, dos aminoácidos é chamado de peptídeo. Então, quando eu tenho, certo, uma molécula formada por 2 aminoácidos, eu vou dizer que eu tenho um dipeptídeo, 3 aminoácidos, tripeptídeo. Se eu tiver, né, uma molécula formada por poucos peptídeo, eu vou dizer que aí vai se tratar de um oligopeptídeo. Mas também, se tiver muitos aminoácidos, eu vou chamar de um polipeptídeo, tá bom? Bem, essa questão, né, da quantidade de peptídeos, da quantidade de aminoácidos ou os tipos de aminoácidos e a sequência em que eles se ligam, isso aí vai influenciar na questão da arquitetura. E nós temos aqui, né, a estrutura primária, secundária, terciária e quaternária da proteína. Quando os aminoácidos eles se unem através de uma cadeia, certo? Filinha, nós vamos dizer que a estrutura ela é primária. Então, eles vão estar distribuídos em cadeia. Essa parte ela é muito importante, né? A estrutura primária da proteína. Por quê? Porque a proteína, quando ela vai ser sintetizada, existe toda uma determinação do DNA. Ela tem que ser assim, a ordem é essa, certo? Só que às vezes acontece da ordem ser invertida. A gente vai chamar aí de houve uma substituição. Isso não é bom. Por quê? Porque a proteína, certo? Ela tem para ela ser formada, não é necessário só ter os aminoácidos, mas eles têm que obedecer à sequência. Quando existe uma inversão dessa sequência, os efeitos podem ser catastróficos, certo? Pode haver a inativação da proteína, pode haver a morte, né, da proteína, e isso pode ocasionar a morte do organismo, pode ocasionar uma deficiência. Existe uma coisa boa aí, que é a questão da variabilidade genética, certo? As mudanças, a criação de novas espécies, porém, né, via de regra, o efeito ele é nocivo, tá bom? Aí tem o exemplo da anemia falciforme, certo? Em que as hemácias elas apresentam a formato de uma foice, porque normalmente a hemácia ela tem um formato meio arredondado e ela vai apresentar, né, a questão de uma foice, a forma de uma foice. Então, é uma anemia muito grave, ela é hereditária e é justamente provocada por essa questão, né, pela substituição da ordem, né, da disposição dos aminoácidos na cadeia polipeptídica. Bem, e a estrutura secundária? É quando eu tenho a estrutura primária e a cadeia polipeptídica, ela vai formar uma hélice aí, certo? Em torno do próprio eixo. Isso se dá através das interações entre os aminoácidos. Existe uma segunda, né, uma terceira estrutura, que é a estrutura terciária, em que essa estrutura secundária ela vai se envolver através de processos de repulsão ou de atração entre os próprios polipeptídeos, né? Então ela vai se enrolar entre ela mesma. E também a água o meio em que a proteína vai estar presente, também vai influenciar na questão da formação da estrutura terciária. E temos a quaternária, né? Que é justamente
a formação, né, de um novo enovelamento através da estrutura terciária, certo? Então, a estrutura quaternária, associação de cadeias polipeptídicas, né, da estrutura terciária. Aqui nós temos um esquema mostrando, né, a estrutura primária, né, os resíduos de aminoácidos, a estrutura secundária, né, em forma de hélice, aí aqui a terciária, né, em que ela vai se enovelando em torno dela mesma, e a quaternária, né, ela vai formando essas subunidades. Gente, a proteína, ela é muito sensível. Ela atua em torno, né, de uma temperatura cerca de 36, 37 graus, e ela gosta de um ambiente neutro, né, em relação à questão da acidez. Quando submetida a temperaturas extremas e um ambiente muito ácido, né, vai ocorrer aí que a gente vai chamar de desnaturação da proteína. O que é isso? Ela está aqui, né, numa estrutura tridimensional, né, através da estrutura lá, né, da estrutura quaternária ou terciária. O que vai acontecer? Ela vai voltar para a estrutura primária. Então a gente vai dizer que a proteína ela foi desnaturada, certo? E o que pode provocar isso aí? Via de regra, é a questão da temperatura, da acidez, da concentração de sais, certo? Alguns estudos recentes mostram que submetidas a algumas substâncias tóxicas também pode provocar isso aí, mas via de regra a questão da temperatura e da acidez vai provocar a desnaturação da proteína. Isso é bom, isso é ruim, né? Porque também pode prejudicar toda a estrutura e funcionamento da mesma, tá bom?